Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dependendo da hora que a gente vai transmitir essa gravação. Sejam bem-vindos a mais uma sessão, uma gravação, uma conversa desse projeto que é a História da Ditadura. História da Ditadura é um projeto em história pública brasileiro, é um espaço virtual de produção, de difusão e de compartilhamento de conhecimento sobre a história e a memória sobre as ditaduras e os regimes autoritários, com uma atenção especial na ditadura militar brasileira. Esse projeto também se propõe construir um espaço de criação, de intercâmbio, de difusão. Mas antes de eu apresentar a temática que a gente vai trabalhar hoje, eu queria só agradecer especialmente ao Carlos Benítez Trinidad, que foi quem montou essa mesa, que entrou em contato com os nossos convidados e que preparou essa discussão. Então, eu queria agradecer a ele, que é um dos nossos editores também. O interesse que motiva essa organização, a organização dessa conversa, é trazer um pouquinho para o público brasileiro uma discussão sobre as questões raciais e coloniais, mas naquilo que é elaborado em relação a Portugal. Até porque a discussão sobre as questões raciais, sobre colonialismo, é uma discussão muito presente no Brasil, mas a gente desconhece muitas vezes, pelo menos no grande público, a gente desconhece um pouco essa discussão em Portugal. Então, o objetivo é a gente trazer isso para o público brasileiro. E é óbvio, o nosso interesse é óbvio, né, nessa questão, por conta da nossa relação especial com Portugal e da nossa história. Então, eu queria começar apresentando os nossos convidados. A gente tem hoje a Cláudia Castelo, que é doutora em Ciências Sociais pela Universidade de Lisboa e que trabalha com a história do imperialismo e do colonialismo, séculos XIX e XX, especialmente com a circulação de pessoas, ideias e conhecimento científico, e que tem alguns livros publicados, como O Modo Português de Estar no Mundo, O Lusotropicalismo e a Ideologia Colonial Portuguesa, e Passagens para a África, O Povoamento de Angola e Moçambique, com Naturais da Metrópole. A nossa segunda convidada é Elza Peralta, doutora em Antropologia e bolsista da FCT no SEC da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. A Elza trabalha com essas perspectivas cruzadas, né, de antropologia, estudos da memória, estudos pós-coloniais. Ela tem vários livros publicados, livros em conjunto, artigos, mas eu queria destacar, acho que é um dos últimos, que é Retornar, Traços de Memória do Fim do Império, que foi organizado junto com Bruno Góes e Joana Oliveira. Nosso terceiro convidado é o Mamadou Ba, que é doutorando em Sociologia no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e é também militante antirracista, decolonial e dedicado a essas lutas pelos direitos humanos. Ele tem participação em vários grupos ligados a essas discussões, eu queria mencionar só alguns. Ele foi membro fundador da Associação Luso-Senegalesa, da Rede Antirracista de Portugal, Diaspora Afrique, e participou de foi membro de conselhos importantes, como o Conselho da Administração do European Network Against Racism, representando Portugal, e também da Comissão Permanente para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, além de várias outras participações. É bem ativo, né? Um militante bem ativo e conhecido em Portugal por isso também. E o nosso quarto convidado é o Pedro Pereira, que é doutor em Estudos Portugueses e Brasileiros pela Brown University. Ele publicou Filósofos de Trazer por Casa, Cenários da Apropriação da Filosofia Almeida Garré, Essa de Queiroz e Machado de Assis, e atualmente tem trabalhado com a formação e ressurgimento periódico de discursos do colonialismo português, excepcionalista, como o lusotropicalismo, na literatura e na cultura. Então, muito obrigada a vocês por estarem aqui, por conversarem entre vocês, conversarem para o nosso público, né, apresentarem essa discussão. Eu já vou atacar na pergunta. A minha primeira pergunta é porque esse vídeo vai ser difundido no dia 25 de abril, que é uma data muito importante para a história portuguesa, porque marca o fim da ditadura, né, de Oliveira Salazar, depois de Marcelo Caetano, e a chamada Revolução dos Cravos, né? Então, aí tem toda essa comemoração pelo fim da ditadura, mas a gente queria perguntar, essa pergunta foi elaborada coletivamente também, né? Preciso mencionar, mas a gente queria perguntar qual é o papel que ocupa o passado colonial nessa história portuguesa, que também dialoga com esse fim do salazarismo, né? Então, como que é abordada essa questão nos espaços públicos, no ensino básico, nas instituições, no imaginário popular? Eu queria começar com a Cláudia. Pode ser, Cláudia? Muito obrigada, Natália. É um prazer estar neste debate, nesta conversa com a Elsa, com o Mamadou e com o Pedro. Agradeço também ao Carlos o convite, a intermediação.
Ora, o 25 de abril de 1974, de facto, surge na sequência e pode ser visto também como um resultado das lutas de libertação em Angola, na Guiné e em Moçambique, e não apenas como o resultado da oposição à ditadura, ao regime do Estado Novo em Portugal. De facto, resulta dessas lutas que foram levadas a cabo por movimentos de libertação em Angola, na Guiné e Moçambique, por pessoas que contestavam a soberania portuguesa e que reivindicavam a independência dos seus territórios e dos seus países, não é? O passado colonial tem um peso grande na história de Portugal, desde logo devido à longa duração do fenómeno, não é? Entre sensivelmente o século XV e o século XX, sucedem-se experiências coloniais, configurações imperiais portuguesas na Ásia, no Brasil, em África, e por razões históricas, por razões políticas, por razões de vária ordem, o passado colonial também tem um peso muito grande no imaginário nacional ou no imaginário popular, como a Natália pergunta, e isso tem depois reflexos na nossa contemporaneidade em diversos setores da vida social. A ideia de uma especial aptidão dos portugueses para a colonização é uma ideia bem antiga. Quer dizer, podemos ver que há uma genealogia dessa ideia, se calhar até antes do século XIX, embora no século XIX se construa de uma forma mais notória essa ideia de que os portugueses tinham uma missão histórica a desempenhar em África, e o último império colonial português, essa configuração imperial que acontece depois da independência do Brasil, é de facto assenta nessa ideia de uma missão histórica, missão histórica dos portugueses de colonizarem, civilizarem outros povos. Já no século XX e após a Segunda Guerra Mundial, com o avanço dos movimentos anticoloniais e do anticolonialismo a nível internacional, o Estado Novo português apropria-se das ideias do Gilberto Freire, do cientista social brasileiro Gilberto Freire, que é o autor de Casa Grande e Senzala, de 1933, e apropria-se dessas ideias de uma forma muito instrumental para justificar a continuação da soberania portuguesa em África. E usa isso também num esforço para negar a própria essência do que é o colonialismo, porque o colonialismo português é igual a qualquer outro colonialismo naquilo que tem de mais estrutural, não é? Assenta numa hierarquização racial, na exploração do trabalho dos outros africanos, neste caso, porque o último império é muito centrado nas colónias em África. Todas as questões de dominação política, económica, social, simbólica, acontecem no Império Português, aconteceram no Império Português como em qualquer outro. Mas quando os movimentos anticoloniais estavam a bater-se contra o colonialismo português, há este aproveitamento do lusotropicalismo e representantes do Estado português chegam nas Nações Unidas a dizer a afirmar que o antirracismo é uma invenção portuguesa, era uma invenção portuguesa. Chega-se a este delírio, podemos assim dizer. Então, tudo aquilo que fugia a esta narrativa era considerado um desvio à tradição portuguesa. Por isso, atos de discriminação, preconceitos raciais, violência racial,
eram enquadradas essas situações como casos pontuais e desvios a uma tradição portuguesa supostamente fraterna, tolerante, ecuménica. E então, esta apropriação muito nacionalista das ideias de Freire foi uma arma ideológica que o Estado Novo usou e que procurou também inculcar nos portugueses, por isso vendeu em termos de política externa, mas também procurou inculcar nos portugueses, através do sistema de ensino, através da comunicação social, através da propaganda oficial e até da censura. A censura do Estado Novo também veiculou uma mensagem lusotropicalista. Depois da instauração da democracia, o regime democrático não fez uma reflexão crítica sobre o passado colonial. Apesar do movimento, o movimento das Forças Armadas, o programa do movimento das Forças Armadas, que é de alguma forma conhecido como o programa dos 3Ds, tinha 3 palavras-chave orientadoras: o democratizar, o descolonizar e o desenvolver. A descolonização, houve uma descolonização formal, efetivamente, não é? De reconhecimento da independência das antigas colónias, mas uma descolonização do tal imaginário nacional não aconteceu, nem das estruturas sociais, nem das estruturas de poder. E o próprio democratizar é um caminho que temos que continuar a percorrer e a aprofundar, nomeadamente porque a questão da igualdade racial ainda não a conquistamos plenamente. Pronto, acho que já me espraiei muito. Obrigada, Cláudia. Outro colega falar. Okay. Dá pano para manga, a gente tem tempo. Mamadou, e aí, como você vê essa memória sobre a história colonial e a problematização dessa questão no espaço público? Olá, boa tarde, boa noite a todos e a todas que nos estão a seguir. Primeiro, claro, os agradecimentos da praxe. Muito obrigado pela oportunidade e o privilégio de estar aqui com 3 pessoas cujo trabalho eu acompanho e respeito. O Pedro conheço, temos relação pessoal de proximidade, conheço os trabalhos da Cláudia e da Elsa. É um privilégio, eu não tenho os mesmos skills do ponto de vista académico sobre essas questões, portanto o que eu vou tentar fazer basicamente é, a partir da minha reflexão como sujeito racializado, como é que eu olho esse debate, né? Eu sempre tenho tentado fazer um tríptico do meu olhar sobre essa questão, que me parece o que marca realmente o imaginário colonial e a forma como ele se espraia na vida coletiva e no imaginário coletivo é a ocultação, a negação e a romantização, não é? Portanto, a narrativa é mobilizada em torno deste tríptico. Ocultação do que foi a vilania do processo colonial, da empresa colonial, e a negação das suas consequências nos tempos atuais e a romantização dessas mesmas consequências, por exemplo, na vida das pessoas racializadas no país. Muitas vezes, como a Cláudia já disse, não vou repetir isso, o lusotropicalismo é mobilizado de uma forma muito subtil, até dentro dos espaços dito progressistas, na mobilização da memória coletiva, da memória colonial, fazendo tábua rasa das consequências do colonialismo sobre a vida concreta das pessoas racializadas, não brancas, no país. E isto muitas vezes também tem a ver com aquilo que a Cláudia disse. Para além de tudo aquilo que ela disse, parece-me que não só a duração do colonialismo, mas a própria forma como as elites, nomeadamente as elites académicas e as elites políticas, se tentaram numa espécie de espelho, não é? Tentar reformular a narrativa
colonial, mas mantendo sempre uma certa colonialidade no olhar que tem sobre pessoas não brancas ou pessoas oriundas do processo histórico colonial. E isto enferma a relação política, onde eu mais tenho atuado. Quando nós olhamos para a disposição orgânica dos partidos relativamente à questão racial, a elaboração programática dos partidos em relação à questão racial, ou quando olhamos a produção legislativa sobre todas as matérias que tenham a ver com pessoas não brancas no país, há um resquício de colonialidade evidente em toda a produção legislativa quando ela toca pessoas não brancas. Leis da imigração, leis da habitação, leis sobre várias formas de discriminação, todas elas têm no seu articulado uma forma doutrinária quase, algo, não é? De colonialite aguda, digamos assim, se podemos falar de sinusite aguda, há aqui alguma colonialite aguda na formulação teórica, doutrinária, do espaço académico e também do espaço político. E isto se vê, enfim, em todos os seus aspectos, né? Quando nós olhamos, por exemplo, para atualmente, nós temos um plano nacional de combate ao racismo que está sob consulta pública. Eu fiz parte do grupo de trabalho que fez o relatório intercalar, do qual saiu este documento oficial do governo. Há uma coisa que se chama a atenção para qualquer pessoa que é atenta à questão racial. Há uma dificuldade tremenda em nomear o processo histórico colonial, não é? E esta dificuldade tem a ver com esta incapacidade de fazer a catarse, de se relacionar com a questão colonial. E depois todo o debate em torno da forma como se ocupa o espaço público, como se projeta o espaço público, o imobiliário público, como é que as pessoas não brancas podem refletir ou não no espaço público, como é que elas podem refletir na produção de saber e conhecimento, nos conteúdos curriculares e não só. Tudo isso está muito mobilizado e presente. Ora, como dizia a Grada Quilomba, ou numa estratégia de política da ausência, não é? Ou numa reificação excessiva da presença de uma certa fraternidade mal resolvida, não é? Ou cínica, para não usar outras palavras. Portanto, acho que sim, nós continuamos absolutamente marcados por uma colonialidade muito forte na mobilização da memória coletiva a partir da história colonial. Perfeito, obrigada. Elza, e você? Não dá para ouvir o som. Tem que ligar o novo. Obrigada, Natália. Vou começar pelos agradecimentos da praxe, pelo convite, ao Carlos pela dinamização, aos meus queridos colegas, o Pedro e a Cláudia, que eu conheço muito bem, ao Mamadou, obrigada sobretudo por nos representar tão bem no espaço público, numa luta constante de reivindicação, que fazia falta ter a articulação que ele tem dado ultimamente. Bom, a questão, como a Cláudia disse, dá pano para mangas, e eu tenho dedicado nos últimos anos a estudar várias dimensões dela. Mas acho que, bem, enfim, podemos falar de muitas coisas, mas acho que há dois aspectos que me têm preocupado ultimamente, têm ocupado mais a minha atenção. Acho que há aqui, até do ponto de vista académico, acho que há aqui um nó, uma ligação que precisa de ser feita, e estamos aqui neste evento hoje, a propósito do 25 de Abril, que se vai assinalar nos próximos dias, no fim de semana, em Portugal. E eu penso que, do ponto de vista do discurso, de uma narrativa estabelecida em Portugal sobre o passado colonial, eu penso que há que fazer a ligação de vida que a Cláudia identificou entre o 25 de Abril, o fascismo, o colonialismo. E se quisermos, depois vamos para trás, para a República e tudo mais. Mas esta ligação é fundamental e eu acho que ela foi interrompida. Eu penso que, como a Cláudia disse também, não é? Temos um programa
de democratização do país, que é também um programa de descolonização, mas muito rapidamente, do ponto de vista narrativo, esta viragem democrática do país deixou cair o passado colonial para o articular enquanto passado imperial, comemoracionista. Como bem disse o Mamadou, eu também concordo, penso que há um misto de ausência e hiperpresença. Há uma ausência do passado colonial, enquanto que há uma hiperpresença no espaço público, eu estudei Lisboa em particular, do passado imperial. E com aqui um recorte muito comemoracionista, muito específico, com aquilo que é o chamado Primeiro Império, que não foi propriamente colonialista, que foram os descobrimentos, uma aventura. É quase como se houvesse uma dissonância, um interrompimento de uma história longa, que tem várias fases, os historiadores identificam, a historiografia identifica várias fases, mas elas não existem de per si, elas têm obviamente uma continuidade, uma ligação, e uma continuidade narrativa, e que vai até ao período democrático, porque também a esquerda portuguesa não foi capaz de se apropriar. Vamos colocar as coisas, obviamente, no seu tempo, na sua articulação narrativa, mas não colocou esta questão na agenda, porque ela também, não sem desculpabilizar, ela não existia articuladamente na agenda em lado nenhum. É claro que Portugal é particularmente tardio, quer dizer, é quase patologicamente tardio, mas... enfim, eu posso dizer, e isso não quer ser aqui uma falsa otimista, mas sou verdadeiramente otimista, que eu posso dizer que eu comecei a estudar estas questões em 2008. Meu primeiro projeto sobre estas questões, a Cláudia começou mais cedo, portanto ainda se lembra melhor. E não havia ninguém, nem no meio académico, muito pouca gente, que de facto tivesse um discurso articulado sobre esta matéria. E assim, de repente, e estamos a falar de algo que acontece em muito poucos anos, e isto só por si é motivo de análise, não é? Quase motivo de investigação. Em poucos anos há toda esta articulação e, para mim, eu acho que isto é altamente positivo. Não sei se o Mamadou se calhar discorda comigo, dizer, ok, mas há tantos problemas. Há imensos problemas. Mas, pelo menos, o elefante não está na sala, não é? A gente já o consegue ver aqui, tem nome. E um dos principais problemas, a meu ver, da nomeação disto tudo, é esta confusão até, do ponto de vista conceptual, entre o império, não é? E esta glória do império e aquilo que é o passado colonial. E depois temos este misto, este misto que é quase que é uma trama, não é? Entre esse jogo de ausências e de hiperpresenças. E eu vou dar um exemplo. Nós temos o espaço público de Lisboa cheio, repleto, quase patologicamente repleto, com nomes de ruas, com museus, com monumentos alusivos ao tempo imperial, na medida que é assim que ele está articulado, não é? Portanto, uma comemoração imperial. Mas, podemos depois falar sobre isso, nunca tivemos verdadeiramente um museu, nem no período imperial, que se dedicasse com o nome, não é? Como agora está em discussão a questão do Museu das Descobertas em Portugal, podemos falar sobre isso, mas nunca houve essa articulação. Portanto, o que eu quero dizer, ou vamos a qualquer monumento, não é? E não encontramos uma interpretação, uma narrativa definida que permita situar no tempo aquele monumento e a narrativa que está associada. Portanto, é muito impressivo. E, portanto, é este jogo de presença, de hiperpresença e, ao mesmo tempo, de uma ausência interpretativa, se quiserem. Depois, a própria ausência da violência colonial, não é? Que a Cláudia disse, quer dizer, como é que isto é, enfim, mascarado com aquilo que é o passado colonial, a violência do passado colonial, a violência de género, a violência racial, o trabalho forçado, a questão da escravatura, não é? Com estas... Pedro sabe bem, as explicativas
as desculpas de que Portugal foi dos pioneiros da abolição da escravatura, quando de facto a própria historiografia objetivamente, quer dizer, comprova que não, e toda essa narrativa acaba por, não é, funcionar, e funciona, eu posso dizer que funciona muito bem. Tem funcionado muito bem, tanto que é adaptável às diferentes circunstâncias históricas e permanece. Agora, há outro aspecto, e eu termino aqui, há o segundo aspecto que está a ocupar recentemente mais a minha atenção, e o Mamadou referiu isso, é que depois, ao lado do discurso, e eu agora estou mais interessada, estou a voltar mais para a minha formação em ciências sociais, antropologia, a minha base em antropologia social, ao lado do discurso, temos uma presença muito efetiva de pessoas não brancas, pessoas racializadas, no espaço da vida social portuguesa. E eu dou um exemplo. Eu hoje assistia ao noticiário de manhã e uma das notícias era que os transportes públicos, estamos em situação de desconfinamento em Portugal, que os transportes públicos estão novamente a acusar uma sobrelotação. E na reportagem, qual é a reportagem? Foca-se num comboio do trem que vai do Cacém, que é uma zona periférica, suburbana de Lisboa, para as pessoas de manhã, uma reportagem que acontece de manhã, para as pessoas trabalharem. Portanto, zona periférica. Quem eram as pessoas que estavam a usar os transportes sobrelotados? Pessoas não brancas, brasileiros, imigrantes. Portanto, aquilo que nós temos, na minha reclamação, eu agora já não estou a falar apenas enquanto académica. Enquanto académica, eu acho muito interessante o facto de finalmente estarmos a discutir estes assuntos e, portanto, do ponto de vista da memória portuguesa, isto é um apontamento importante. Do ponto de vista da minha intervenção social, eu interesso-me colocar na agenda não só o que se diz e o discurso e a impressão no espaço público, os nomes das ruas ou os nomes dos museus, mas identificar os problemas associados à vida real, concreta das pessoas que vivem, das pessoas racializadas, portuguesas ou imigrantes, que vivem em situações de precariedade social e que eu reclamo por exemplo, em Portugal não existem estatísticas raciais. É o argumento do lusotropicalismo. Nós não vamos criar categorias de população porque nós somos fraternos. Pronto. E somos, enfim, acolhemos a mistura de raças, não queremos objetificar, reificar essas categorizações. Eu acho que isso lá está, é uma falsa questão, e novamente o argumento da ausência e da hiperpresença. Porque nós, ao não identificarmos as categorias da população que vivem em situações de precariedade habitacional, a questão dos direitos, a questão das leis, da cidadania, da representação, do analfabetismo, da alfabetização, etc., ao não identificarmos objetivamente em que situação é que as pessoas racializadas e não racializadas vivem, não podemos intervir do ponto de vista das políticas públicas, nem podemos reclamar políticas públicas. Remetemos-nos para a opinião do senso comum. E a opinião do senso comum é muito facilmente rebatível com eu não concordo. Portanto, temos que eu penso que é importante no meu trabalho que eu quero desenvolver agora, um trabalho mais etnográfico, começar a olhar para essas questões mais da vida concreta. Desculpem, mas isto dá pano para mangas e eu, enfim. Perfeito, obrigada, Elsa. Pedro, a palavra está com você. Bom dia. Bom, na verdade, boa tarde para quem está para quem está no Brasil. Bom, quem está no Brasil ainda é bom dia, boa tarde e quase boa noite para quem está em Portugal. Queria agradecer à Natália e ao Carlos pelo convite e pela intermediação e também congratular-me por esta oportunidade de me reencontrar com a Cláudia, a Elsa e o Mamadou. Eu tenho muito pouco a acrescentar em relação a esta questão, em relação àquilo que já foi dito. Aproveitaria apenas para dizer que me reconheço
nas 3 perspectivas que foram partilhadas até ao momento. Talvez aproveitaria apenas para reiterar a ideia da confusão entre passado colonial e configurações imperiais, não é? Não existe articulação no espaço público do passado colonial português, de todo, zero. E todas as recentes articulações que, ao nível académico, têm sido feitas e que a Elsa salientou, têm gerado algum debate, mas o debate segue sempre, em termos reativos, segue sempre uma única direção, que é a rejeição liminar de qualquer reflexão sobre o passado português como sendo um passado colonial. Das redes sociais ao Presidente da República, das caixas de comentário dos jornais ao Primeiro-Ministro, a reação é de que a tentativa de articulação deste passado como passado colonial é uma iniciativa de autoflagelação. Esta ideia repete-se ad nauseam, eu digo desde 2017, porque é o período a partir do qual eu estou mais atento a estas questões. Já que a Elsa mapeou a história do seu relacionamento, tanto como académica como cidadã, em termos da sua intervenção social, eu vou fazer o mesmo, não é? Desde 2010 que eu comecei a prestar mais atenção a isto. E deveria dizer que parece-me extremamente acertada a escolha que foi feita para este painel hoje, porque temos alguém que vem da história, temos alguém que vem da antropologia, alguém que vem do ativismo e alguém que representou os estudos literários, que é, até este ano, e assim, pensando nos últimos, talvez 5 anos, neste espaço de 5 anos, este ano foi a primeira vez que os estudos literários foram diretamente interpelados, digamos assim, para estas questões, por causa de uma regular atividade académica ocorrida aqui numa universidade norte-americana e que deu aso a uma polémica pateta, absolutamente pateta, sobre os maias de Eça de Queiroz. Aliás, a patetice da polémica não escapou a uma humorista brasileira, a blogueirinha do Fim do Mundo, que se lembrou de incluir uma referência à questão dos maias. E esta é uma questão que talvez mais adiante eu possa elaborar um pouco mais, porque imagino que o público brasileiro a desconhece. Então, falava desta confusão, desta extrema dificuldade, diria mesmo impossibilidade de articulação do passado português como sendo um passado colonial e não apenas imperial, não é? E como é que ela é abordada no espaço público? De novo, já foram aqui ditas bastantes coisas, eu se calhar vou partilhar 2 imagens para benefício do público brasileiro, para que tenham a ideia de como essa ocupação do espaço público que a Elsa referiu é verdadeiramente palpável, ainda que ao grosso da população portuguesa ela passe despercebida por uma questão de naturalização. Então, vamos lá tentar partilhar. Um pouco de paciência. Funcionou. Conseguem ver? Sim. Bom, estas são as 2 imagens que eu gostaria de partilhar para já. Esta é uma estátua do Padre António Vieira, uma figura grada tanto da cultura portuguesa como brasileira, não é? E esta estátua foi implantada numa praça pública do centro de Lisboa em 2017, não é? Eu não vou descrever a iconografia da estátua, acho que quem observe poderá lá chegar, não é? Que esta estátua, com esta iconografia, seja possível de implantação num espaço público num país europeu próximo da 3ª década do século XXI é, obviamente, bastante significativo, não é? E a outra imagem é esta,
este é um monumento aos chamados heróis do ultramar, não é? Portanto, aos soldados que combateram nas guerras de independência, nas guerras de libertação, que em Portugal é também conhecida como guerra colonial, ou nos setores mais retrógrados da sociedade, como a guerra do ultramar. É justamente com a designação de ultramar que tem proliferado, e não estou exagerando, dezenas de monumentos aos chamados heróis do ultramar. Dos muitos monumentos eu escolho este, que se não me engano está em Coimbra, justamente pela iconografia muito semelhante àquela que vimos na estátua do Padre António Vieira. Portanto, aquela ideia do colonialismo português como missão histórica a que a Cláudia aludiu, está plasmada de forma clara nesta iconografia da estatuária que vai ocupando o espaço público em Portugal desde o 25 de Abril, não é? Desde o 25 de Abril. Então, creio que esta materialização deste tipo de iconografia testemunha abundantemente essa dificuldade de encarar estas questões de forma crítica, não é? E diria mais, neste momento, a proliferação destes monumentos ao ultramar é perfeitamente análoga àquilo que aconteceu aqui nos Estados Unidos no final do século XIX, com o fim da chamada Reconstruction, não é? Do período que se seguiu à Guerra Civil, em que a população negra deste país conquistou uma série de direitos em termos de representação e organização política. Foi um período muito curto que foi seguido de um backlash, não é? De uma reação extremamente violenta que incluiu as leis de segregação racial nos Estados do Sul, não é? Análoga porquê? Porque é nesse período que vai desde a década de 90 do século XIX até mais ou menos os anos 30 do século XX, que vão proliferar por todo o país, mas especialmente nos Estados do Sul, monumentos e estátuas alusivas às figuras gradas da Confederação. Não é? Monumentos esses que têm caído, alguns deles, os mais icónicos, têm caído nestes últimos anos. Não é? Ora, o processo é análogo porque desde o 25 de Abril até hoje estes monumentos têm proliferado com alguma reação crítica de certos setores, mas que não têm visibilidade mediática nenhuma em Portugal, não é? Portanto, para já é só isto que eu gostaria de dizer, não é? Porque acho que já os meus colegas de painel já tocaram nos pontos essenciais. Perfeito, obrigada, Pedro. Na verdade, as nossas questões são todas um pouco conectadas, vai dar para vocês explorarem um pouquinho mais a cada resposta, eu acredito. Mas a segunda questão tem muito a ver com o contexto brasileiro. Eu lembro, eu estudante, assim, no ensino fundamental e médio, a gente sempre, quando a gente aprende a história da colonização brasileira, a gente usa esse termo, né? A gente, em geral, e é uma coisa muito de senso comum, há uma comparação entre as diversas colonizações. Então, a relação entre a colonização portuguesa e a colonização espanhola, que é mais próxima da gente. Mas aí sempre tem o exemplo dos Estados Unidos, como exemplo de sucesso, como se uma colonização pudesse, né, ter esse aspecto. Mas, enfim, tem muito essa questão da comparação. E aí a gente ficou muito curiosos de saber de vocês, como é que vocês veem, enquanto estudantes desse contexto português, pesquisadores desse contexto portugueses, se há, dentro do campo acadêmico, mas também no espaço público, no senso comum, esses comparativos. Existe uma colonização melhor ou não, e ao que serve esse tipo de discurso também. Né? Obrigada. Eu vou começar com a Elza agora, pode ser? Pode ser, sim. Agora já fiz bem. Bom, sim, existe no senso comum, existem em setores muito específicos da sociedade essa comparação que geralmente é favorável ao colonialismo português, como precisamente sendo muito mais brando, sendo não racista, sendo também desenvolvimentista a partir de uma determinada altura, por aquilo que se deixou lá, aquilo que da obra que se fez e que se deixou, mas sobretudo no aspecto racial, e isso está muito distribuído no senso comum.
acompanhado da omissão que era ainda mais flagrante há uns anos atrás, enfim, agora pelo menos há alguma referência aos aspectos mais violentos, nomeadamente a escravatura, mas muito, como eu digo, muito em nota de rodapé, não devidamente assinalado, porque voltamos à questão, é uma contradição narrativa, não é? E aquilo que coloca a narrativa que se pretende que seja consistente e coerente de uma convivência interracial positiva, favorável a ambas as partes, enfim, é afastado, é um buraco narrativo, não é? Que não se integra. Mas essa comparação existe também em setores muito específicos. Eu estudei de muito perto, com muitas entrevistas, a população de colonos que, entretanto, enfim, contrariamente às colónias de assentamento, no caso das colónias portuguesas em África, a descolonização foi acompanhada do chamado retorno, do repatriamento da população colona. E das entrevistas que eu realizei, é absolutamente também de senso comum essa comparação muito explícita em relação, por exemplo, ao caso das colónias britânicas, ou da colonização belga ou da colonização francesa, mas a comparação com o apartheid da África do Sul é algo que é evocado recorrentemente como uma explicativa, não é? Como uma justificativa para e como enfim, uma evidência empírica de que o colonialismo português era muito mais brando do que aquilo, porque não praticava esse tipo de segregação, do que aquilo que se passava na África do Sul. Eu porém, apercebi-me também, no decurso das entrevistas, que eventualmente, enfim, há aqui aspectos que eu procuro compreender na sua complexidade. Estas pessoas muitas vezes nunca tinham visitado a África do Sul e na sua narrativa, no seu testemunho, estavam a enunciar aquilo que a própria propaganda Estado novista, enfim, veiculava através de diferentes meios para justificar, como a Cláudia disse, para justificar junto de instâncias internacionais o caráter excepcional do colonialismo português. Isto, enfim, o caso em relação ao Brasil, que eu penso que se situa, que tem que ser explicado também num enquadramento diferente, porque o Brasil é uma colónia de assentamento que obteve a independência a partir das elites colonizadoras, tal como nos Estados Unidos, tal como na Austrália, enfim. E isso coloca uma configuração diferente do ponto de vista daquilo que é a narrativa específica sobre a colonização. Do ponto de vista das colónias europeias, perdão, das potências coloniais europeias, dos países colonizadores europeus, eu penso que não há um que não tenha uma narrativa de excepcionalidade. Os franceses é por causa do republicanismo e do assimilacionismo, os ingleses, os britânicos é por causa será o multiculturalismo, a Commonwealth. Portanto, todos têm essa narrativa que, também não diferentemente do caso português, tem uma grande adaptabilidade aos diferentes momentos, às diferentes conjunturas históricas. Vejamos o que está a acontecer agora com o falecimento do Duque de Edimburgo na Grã-Bretanha e a grande apologética que se faz em relação ao seu papel de apoio à Rainha Isabel II nas suas missões na Commonwealth e como é que, no fundo, as narrativas se vão adaptando aos diferentes períodos históricos, às diferentes conjunturas políticas. E, portanto, acho que é isso que eu queria dizer em relação a esse assunto. Perfeito. Obrigada, Pedro. Pois, em relação àquilo que a Elsa disse, eu acrescentaria que, na verdade, se me permitem, antes de responder a esta pergunta específica, eu queria completar um pensamento que diz respeito à pergunta anterior. Eu partilhei com vocês imagens de estátuas, não é? De monumentos,
O que me esqueci de dizer é o seguinte, não é? Eu estabeleci um paralelo entre o período pós-colonial português, não é? De 74, 75 para cá, e o período da chamada do pós-Reconstruction nos Estados Unidos. O que faltou dizer é que esta proliferação de monumentos aposta na naturalização de um discurso, não é? E de um discurso que é um discurso revisionista da história, porque o que nós vemos representados nos monumentos aos chamados heróis do ultramar é uma visão alternativa da história, não é? Esses monumentos não incluem a ideia de que Portugal perdeu a guerra colonial, não é? Portugal teve que desistir da soberania dos territórios africanos e que não o fez por vontade própria, não é? Foi forçado a essa situação por causa da luta dos povos africanos, não é? Isto é sabido, obviamente, por quem teve intervenção ativa na Revolução e no seu pós, mas esta proliferação de narrativas e de monumentos que naturalizam essas narrativas tem o condão de facto, reescrever a história. Da mesma forma que aqui nos Estados Unidos se quis reescrever a história de que a Confederação tinha perdido a guerra, e inclusive já há escolas onde se ensina essa versão alternativa da história, não é? A de que a guerra civil não se deveu ao rescaldo de séculos de escravatura, mas sim ao direito dos diferentes Estados à sua autodeterminação política. Esta é a versão alternativa que corre nos Estados do Sul ou mesmo em Estados do Norte, que têm hoje em dia controle legislativo republicano, legislativo e executivo do Partido Republicano. Portanto, parece-me importante salientar isso. Porquê? Porque nas atitudes reativas que eu mencionei na minha primeira resposta e que são transversais à sociedade portuguesa, insiste-se muito de que quem articula a história portuguesa como uma história colonial está a reescrever a história. Quando a história foi reescrita desde logo pelo Estado Novo e antes disso pela monarquia e pela República, mas quem procura fazer esta articulação crítica é acusado frequentemente de procurar rever ou também apagar a história. Agora, vindo a esta pergunta específica, aquilo que eu acrescentaria em relação ao que disse a Elsa e com o qual eu concordo, é que essa iniciativa de colonialismo comparativo é muito antiga em Portugal e, como a Elsa disse, em todos os outros impérios. Como eu disse, eu comecei a estudar estas questões mais proximamente a partir de 2010. Aquilo que foi muito claro para mim é que esta ideia do colonialismo português como um colonialismo mais humano, mais não racista, não é? Esses oxímoros todos que são usados, não é? Eu deteto essa ideia desde logo no período do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, quando Dom João VI se encontra no Rio de Janeiro, quando a corte de Dom João VI se encontra no Rio de Janeiro. Há duas publicações fundamentais para este período histórico, portanto estamos falando das duas primeiras décadas do século XIX. Um é o Correio Brasiliense, não é? Que está ligado é um jornal que se publica em Londres e que está ligado aos interesses da elite colonial brasileira anti-portuguesa, não é? E depois há o investigador português em Inglaterra, que é uma publicação bastante mais arrojada, justamente por ser feita a partir de Inglaterra, num período em que a corte se encontrava no Rio de Janeiro, e há uma rivalidade entre estas duas publicações. Bom, aquilo que eu encontrei no investigador português em Inglaterra, repetidamente, portanto estamos falando de uma publicação que durou mais de uma dezena de anos, é a ideia, no momento em que os ingleses já patrulhavam o Atlântico Norte, portanto para interceptar navios negreiros, há uma reação das elites portuguesas e das elites coloniais brasileiras a essa iniciativa britânica, não é? E o argumento que é usado, não é, para opor esta iniciativa inglesa é de que justamente os escravos no Brasil são felizes, não é? Porque são bem tratados, não é? São muito mais bem tratados que em qualquer outro lugar.
Portanto, todo este argumentário, que depois irá ser um pouco mais formalizado com Gilberto Freire, e depois até de Gilberto Freire, ele já se encontra no finais do século XVIII, princípios do século XIX. E ele regressa periodicamente. E então, neste momento em que estas questões estão mais presentes na esfera pública, esse argumento vem à baila com bastante frequência. Um bom exemplo disso é que, quando o debate sobre a escravatura se intensificou em Portugal nestes últimos anos, houve logo a tentativa de destacar publicações, neste caso a publicação de um historiador senegalês, e o Mamadou pode talvez recordar-me o nome dele, em que ele chama, portanto, dá destaque ao papel árabe na escravatura em África, não é? E então, em Portugal, aproveita-se esse argumento e essa publicação para dizer: vem, não fomos nós que iniciámos a escravatura. Está aqui alguém a dizer que os árabes é que são os maus da fita e ninguém se atreve a falar disto. Mas vejam, aqui está um historiador negro que tem a coragem de o dizer. Portanto, o debate encontra-se a este nível, não é? É uma maionese em que é muito difícil nadar, não é? Não sei se tenho alguma coisa mais a acrescentar. Acho que... bom, diria só mais uma coisa. Como é que os portugueses acham que são vistos noutros países, na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos? Essa é uma questão, obviamente, tão interessante quanto armadilhada, no sentido em que, desde logo, os outros países, de facto, certamente não terão uma visão muito equilibrada do que é Portugal e de como Portugal se relaciona com estas questões. Mas também não me parece que os portugueses estejam particularmente interessados em saber. Porquê? Porque nestes últimos anos têm surgido artigos em muitos jornais estrangeiros, desde o Al Jazeera ao The Guardian no Reino Unido, menos aqui nos Estados Unidos. Aqui as coisas portuguesas não chegam aqui. E assim que se partilham estes artigos, e que, de novo, são artigos que provavelmente não têm uma visão muito equilibrada da questão, mas a verdade é que a forma como o público português reage a essas publicações indica que não está em questão uma visão equilibrada dos portugueses no estrangeiro, não é? O que está em questão é como os portugueses se veem a si próprios, não é? Em relação a essas questões no período contemporâneo, e como eles veem essas questões projetadas na sua história. Perfeito. Obrigada. Mamadou? Já foi dito tanto que e concordo com tudo aquilo que foi dito. Só para te lembrar o nome, Pedro, é o Cheikh Tidiane Ndiaye. Ainda ontem estava eu a discutir com a Inocência, que é uma Maria Paula Menezes, sobre a minha desconfiança total em relação aos trabalhos do ponto de vista científico. Não estou a falar, enfim, posicionamento político, porque conheço a figura por outros motivos, não vale a pena aqui estamos a conversar sobre isso, e não é um acaso tenha sido mobilizado pelo pelotão do negacionismo da vilania colonial portuguesa como uma arma de arremesso contra visões alternativas ou mais críticas, não é um mero acaso. Nunca antes, tirando o Senghor, não me lembro, pelo menos, que a intelectualidade portuguesa tivesse convocado um intelectual africano não palope para as contendas locais. Portanto, significa algo, não é? Para lá daquilo que ele é, como um sumo de alguma coisa do ponto de vista teórico ou epistemológico. Mas nós sabemos que é sempre assim. Respondendo tentando um bocado acrescentar aquilo que o Pedro estava a dizer, eu acho que esta ideia ela é quase que aqui sim podemos usar o termo universal, não é? Aplicado aos impérios coloniais. Cada um tem esta forma de se projetar. Eu, vindo do Senegal, país de origem, nós fomos catequizados a acreditar que a França foi sempre melhor que os outros impérios.
por várias razões, não é? Para além daquelas mais imediatas que se convocam sempre para iludir o debate. Mas há uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, em Portugal, coisa que não se vê tanto, por exemplo, em França, que é, parece que há uma elite, há um nacionalismo muito exacerbado e que é transversal a todas as correntes políticas. Exemplos concretos. Eu lembro-me, em 2017, quando houve o debate sobre a estátua do Padre António Vieira, da esquerda à direita, as reações foram unânimes em relação à defesa do que foi o legado, a excepcionalidade do legado colonial. Mesmo nos campos onde era menos expectável, por exemplo, a acrimónia em relação ao levantar dos demónios e tal. Até me lembro de ter recebido, não vou dizer o nome, mas um querido amigo meu, deputado de esquerda, escreveu-me uma longuíssima carta, indignadíssimo comigo, por eu ter participado naquela manifestação, por ter sido contra a figura que foi, não é? Em tese, admitiria que nós pudéssemos pôr em causa, enfim, o legado colonial e a sua interpretação, mas não a partir da figura do Padre António Vieira. Que sacrilégio! Que sacrilégio! Não é? E eu acho que esta postura, vindo destes espaços, nos diz alguma coisa sobre como é que a memória colonial é mobilizada, não é? Como uma ideia de excepcionalidade lusitana para manter uma ideia de que, sim senhora, fomos diferentes e é por isso também que as consequências do colonialismo são diferentes no nosso país. Aliás, eu acho que uma das razões que leva uma parte, ou quase uma forma transversal, a elite fazer esse tipo de comparações ou convocar esse tipo de argumentário é que, se admitirem que realmente o colonialismo não foi excepcional em nada, então terão que reconhecer que as suas consequências na atualidade também não são diferentes nos outros contextos, não é? Não haverá, então, essa ideia da métrica do racismo, não é? Que é uma coisa muito frequente no discurso público em Portugal. Portugal é mais ou menos racista do que a Alemanha. Portugal é mais ou menos racista do que a França. Essa métrica perderia razão, não é? Não poderia existir. E eu acho que tudo isso também explica um bocado essa psicose coletiva. Eu costumo usar uma fórmula que irrita um bocado, às vezes, sobretudo o espectro mais à esquerda, quando eu digo que há uma obsessão pela absolvição histórica, fica um bocado irritado, mas acho que ela está muito, muito patente no levantar da armada. Há um pelotão, para além dentro do campo acadêmico, há um setor que eu e o Pedro brincamos muito com uma figura que eu não vou nomear aqui, mas que tem os seus apaniguados e que mobilizam muito esta narrativa. Mas também acho que há uma outra circunstância que se calhar pode explicar um bocado isto, que é o fascismo reapropriou-se bastante da narrativa sensacionalista do colonialismo. E como o fascismo está muito obcecado com a ideia da grandeza e da decadência, então ela também penetra muito o debate público, não é? Sobre como é que nós interpretamos essa ideia de que como é que não se pode encontrar qualquer grandeza naquilo que foi a nossa maior aventura, não é? E esta obsessão, ela está lá, não é? Mesmo nos setores mais, enfim, diria, mais progressistas, outra vez, nós encontramos um bocado esta obsessão, não é? E eu acho que, por isso, não há nenhuma diferença em comparação com os outros, tirando esses aspectos mais do contexto, não é? Histórico, também com a dimensão do próprio império e a dimensão das populações racializadas, o seu peso proporcional na capacidade de disputa no espaço público, na representação no imaginário coletivo. Isso tudo conta, não é? E dá uma certa densidade ou não a forma como realmente ela é mobilizada, não é? Como discurso para a negação da vilania colonial. Perfeito.
Cláudia, antes de passar a palavra a você, eu queria só voltar ao Pedro, ele me pediu para complementar alguma coisa e dialogar com o Mamadou. Sim, obrigado. Só um acrescento breve em relação à questão da estátua do Padre António Vieira. Eu poderia estar aqui a sessão inteira a falar sobre esse tema, porque, enfim, desde 2017 tenho estado ativo nela e tem-me garantido também. Eu não recebi nenhuma carta longa de um querido amigo, mas recebi puxões de orelhas de várias ordem, de pessoas insuspeitas, digamos assim. Mas aquilo que eu gostaria de dizer é que é verdade que parece existir esse consenso da esquerda à direita em relação ao ascendente da figura do Padre António Vieira. Mas não é um consenso verdadeiro e, da mesma forma que existe essa obsessão com a naturalização de discursos excepcionalistas, também já vem de longa data a desconfiança em relação a esses discursos. E, nomeadamente, em relação ao Padre António Vieira, e eu tenho a agradecer ao historiador brasileiro Luís Filipe Alencastro esta referência, foi António José Saraiva, nos anos 60, publicou uma série de artigos sobre o legado do Padre António Vieira. Eu não vejo ninguém em Portugal, daquelas pessoas que vieram em defesa, como se tivesse sido a figura do padre a ser atacada e não a sua representação, não é? Porque há esta questão, é que desde logo se assume que quem está a ser atacado é a figura, não é? O que desde logo revela uma relação muito curiosa com os monumentos, não é? E aquilo que eles representam. E um esquecimento de todas as problemáticas em torno da representação, não é? Como se criticar a presença no espaço público de estátuas e monumentos fosse um ataque direto às figuras históricas que esses monumentos representam. Mas para além disso, é mesmo há um desconhecimento profundo, desde logo da obra do Padre António Vieira e, em especial, dos sermões que ele escreveu e disse em público na Bahia, em vários engenhos da Bahia, sobre a questão da escravatura e como ela devia ser gerida pelo Império, num momento muito especial, que era o momento em que Portugal estava saindo de 60 anos portanto, de controle por parte da dinastia filipina, não é? É curioso que desde 2017, em Portugal, tem sido impossível ter um debate elevado, digamos assim, sobre a figura do Padre António Vieira e sobre o seu trabalho naquilo que diz respeito a estas questões. E, em parte, isso tem a ver com o desconhecimento da obra, não é? Porque a escola não contribui para esse conhecimento, porque as obras do Padre António Vieira que ainda são ensinadas são sempre as mesmas, há várias gerações. O público português desconhece esses outros sermões que eu mencionei e, portanto, a reação é uma reação fundamentalmente afetiva, não é? Que parte da imagem do Padre António Vieira que nos foi transmitida pela escola e, de alguma forma, falando metaforicamente, no leite materno, não é? É uma daquelas imagens que pode ser desconstruída 1000 vezes a partir da documentação. Isso não tem impacto absolutamente nenhum, porque publicamente a narrativa que impera é sempre a mesma, e em grande parte pelo desconhecimento da obra. Obrigado. Se vocês me permitem, que essa reflexão eu acho ela super interessante, justamente porque toca muito o caso brasileiro também, como a gente pensa, né, a nossa colonização. E tem uma frase da Clarice Lispector que diz assim que até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso, porque a gente nunca sabe qual é o defeito que desmonta o edifício inteiro. E aí eu adoro essa frase, porque ela acho que tem muito a ver com o que vocês têm falado, né? Tá tão entranhado e faz tão parte da identidade que a gente tocar em alguma coisa e destruir pode acabar com tudo. E aí é muito perigoso, né? Enfim. Cláudia, desculpa, palavra para você. Relativamente à questão das comparações, eu penso que a Elsa, o Pedro e o Mamadou já disseram praticamente tudo, por isso, se calhar, só uma súmula é que os próprios atores históricos, não é? Os próprios atores coloniais faziam e recorriam à comparação para exaltar a sua própria colonização
numa disputa, numa concorrência, numa competição entre impérios. É claro, os historiadores, os cientistas sociais, hoje recorremos à comparação como ferramenta, como metodologia analítica, mas no senso comum, em Portugal e nos outros impérios antigas potências coloniais europeias, no senso comum, a comparação continua a ser usada no âmbito para reforçar os próprios nacionalismos, não é? Talvez aquilo que eu pudesse acrescentar e continuando aquilo que o Mamadou disse sobre um certo consenso, um certo pleno das elites em Portugal em torno desta visão idílica do que foi o passado colonial português, é que em 87 o Mário Soares, que era então Presidente da República de Portugal, numa visita oficial ao Brasil, fez questão de visitar o Gilberto Freire no Recife, e na ocasião o Mário Soares, e isto vocês podem até ver no site RTP Memória, RTP Memória não, é Arquivos RTP. Na ocasião, o que o Mário Soares quis transmitir ao Gilberto Freire foi que a obra dele sobre o lusotropicalismo, que ele tinha escrito sobre o lusotropicalismo, tinha um alcance universal, tinha sido mal usado pelo Estado Novo português, pelo salazarismo, para defender a permanência de Portugal em África, mas que os democratas portugueses tinham uma enorme admiração pelo Gilberto Freire. E talvez, pronto, sendo o Mário Soares um socialista, um opositor à ditadura, se perceba que grande parte da esquerda portuguesa comunga desta ideia de que as ideias do Gilberto Freire foram mal usadas pelo Estado Novo, mas que as ideias estavam certas, e que é mesmo assim, que o colonialismo português era mesmo mais benigno que os demais, não é? Pronto, penso que relativamente a isto das comparações, acho que já foi tudo mais ou menos dito. Excelente, excelente exemplo. Eu queria passar para a última questão, então, para a gente já encerrando o nosso debate, que ataca mesmo a questão do racismo, né? No Brasil, essa questão é extremamente debatida, é importante, cria muita tensão também no espaço público, mas, por exemplo, a questão da democracia racial, que foi um grande mito, né, inclusive utilizado pela ditadura militar brasileira, e que enfim, está no imaginário e em relação ao discurso está ligado ao Gilberto Freire igualmente. Então, a gente tem discutido muito isso, hoje é muito difícil admitir essa questão da democracia racial. Mas a gente queria saber, então, como é que funciona, como é que é a discussão hoje em Portugal sobre o racismo, especificamente. E eu tenho uma outra curiosidade, essa era a pergunta, mas eu tenho uma curiosidade também de saber como é para vocês trabalharem com essas questões nesse contexto, porque, enfim, o Mamadou já falou de uma carta que ele recebeu, Pedro falou dos puxões de orelha, mas, assim, não deve ser fácil, eu imagino, né, discutir isso tanto no espaço acadêmico quanto no espaço público. Então, acho que eu queria linkar as duas questões, como vocês veem a questão do racismo hoje em Portugal e também como é trabalhar com essas questões. Eu vou começar com o Mamadou, dessa vez. Bem, esta é outra pergunta que nos levaria aqui a tarde toda. Começando pela parte mais fácil, que é como é que nos vemos nisso. Enfim, em tempos, eu fui convidado a uma iniciativa da FLUP, que é um festival de artes urbanas da área metropolitana de São Paulo, que foi descentralizado em Lisboa. E o título do nosso painel era O Nosso Corpo é o Nosso País. Nunca me tinha sentido tão identificado com o título de um painel pela simples razão de que eu, desde 2017 para cá, um bocado antes, mas pelo menos eu deixei de ser português para ser o senegalês sempre que eu tiver que ter uma posição
contrária àquilo que é, portanto, a hegemonia, né, pensante sobre a questão racial. Sempre que eu disser alguma coisa com a qual não se concorda, deixo automaticamente de ser português. Passo a ser logo o senegalês. Não é? O senegalês, portanto, o meu corpo passou a ser quase o meu país. O meu país deixa de ser o meu país, não é? Portanto, toda a gente quer me remeter logo para a partir da minha cor da pele, a partir da suposição que fazem de onde é que eu sou, né? Então já não sou português. Então, realmente, falar de racismo em Portugal, quem quer falar de racismo em Portugal tem que estar disposto a aceitar os confrontos, os mais duros confrontos. Não é um debate fácil, porque é um debate que, infelizmente, ainda ganha um largo consenso no que diz respeito à afasia, não é? Que é uma patologia enorme que, enfim, de que padece a nossa elite, sobretudo, não é? E que também depois perpassa a comunidade. Nós podemos falar às vezes que quisermos, da forma que quisermos, a partir do momento em que o assunto é racismo, ele torna-se um problema, uma fonte de conflito, e não é um conflito, não há problema nenhum em haver dissenso. Acho que é saudável, inclusive, que nós tenhamos dissenso e capacidade de discordar e divergir, mas o problema deixa de ser possível discutir, não é? São os anátemas, são as acusações de revisionismo, de ataque a imaginário coletivo, a identidade nacional. Quase que nós somos párias, nós somos traidores da pátria, mas isso compreende-se também, porque eu acho que, tendo em conta o que tem acontecido nos últimos tempos, a Elsa falava logo no início, há uma nova realidade em marcha que é irreversível, do ponto de vista do discurso público, da disputa pública. Essa marcha é irreversível, ou seja, ela pode não ter a mesma velocidade que já teve no passado, ou que nós desejaríamos que tivesse, pode não ter o mesmo alcance nos próximos tempos, que é desejável, mas o que é certo é que, no ponto em que está o debate, ele tornou-se irreversível. E a capacidade de confrontação também das pessoas não brancas, do ponto de vista da capacidade da argumentação, de proposta de alternativas no modelo de sociedade, de reinvenção, não é de reescrita, não é de reinvenção de narrativa coletiva, ela é irreversível. Portanto, o que também aumenta o grau da acrimónia e da psicose coletiva, nomeadamente num determinado setor da sociedade. Mas então, sobre como é que se vê o debate em si? O debate há um impasse estratégico, na minha opinião, tanto do ponto de vista de desenho de política pública, como do ponto de vista ideológico e doutrinário. A esquerda está sob uma pressão enorme dos conservadorismos vários e da extrema-direita, e então tenta muito uma fuga para frente para espaços que são becos sem saída, do ponto de vista da questão racial. Por exemplo, a questão das identidades, né? Passou a ser um celeuma enorme, que é um biombo para não enfrentar o problema tal e qual como ele se apresenta. É dizer que há uma disputa entre categorias políticas como a raça e a classe, e que mobilizar a raça só como categoria política é uma machadada, ou é um atropelo, pode ser perigoso para a possibilidade de nós densificarmos mais a dimensão de classe na desigualdade. Só que isto é uma falsa questão em Portugal e em quase todos os países onde há essa disputa sobre identidades, onde há pessoas não brancas como percurso histórico colonial. Mas, enfim, isso nos levaria para outro debate. Mas há esse problema, não é? E é um problema que pode atrasar a forma como nós, politicamente, podemos responder à questão racial. Depois há a questão de desenho institucional das políticas públicas sobre racismo, que é marcado, evidentemente, pela essa percepção ideológica e política da questão racial. Então, a tendência nesse momento é tentar fazer coisas a fingir que não está a fazer a mesma coisa.
Um exemplo prático disto é a questão das cotas. Há propostas sobre cotas que não são cotas, não é? Mas que para acontecerem terão que passar por cotas. Então ficamos numa espécie de esquizofrenia política em relação ao tipo de políticas públicas que é preciso empreender para combater o racismo. E isso começou com o grupo de trabalho que foi criado pelo governo em 2018 sobre o censo. Não é? O governo criou um grupo de trabalho, fizemos um relatório, propusemos que se introduzisse nos censos atuais a pergunta sobre a origem étnico-racial, porque os censos podem ajudar, como dizia a Elsa, finalmente não apenas a mapear a sociedade e a sairmos um bocado da quimera da ideia de uma sociedade homogénea e branca e perceber que ela tem várias tonalidades. Podemos sair um bocado desta quimera, não é? Portugal é um país branco, só branco, que não é? É um país diverso, tem outras tonalidades que não a branca, mas ajudaria, sobretudo, a ter a dimensão real das desigualdades com o fator racial, nas suas várias formas de expressão. Não é? E também isso ajudaria, então, a poder alavancar políticas públicas concretas. Eu dou um exemplo. Nos últimos 15 anos, eu desafio qualquer pessoa a ir ler os orçamentos de Estado. Não há um único orçamento de Estado no país, nos últimos 10 anos, que tenha uma verba cabimentada, concreta, direcionada para o combate contra o racismo. Não há. Todas as verbas que estão alocadas no orçamento do Estado sobre desigualdades, elas estão alocadas de uma forma genérica. Não é? Significa que podem ser aplicadas ou não. Por quê? Porque o racismo não tem a centralidade política que devia ter no desenho de políticas públicas. Né? Porque políticas públicas têm custo. É preciso desenhar o orçamento e a tradução estratégica, né, das opções estratégicas políticas. Portanto, é uma tradução econômica da estratégia política. Se não há tradução econômica da estratégia política, quer dizer que não há definição de estratégia política para combater o racismo. Né? Então, eu acho que ainda há um fosso enorme entre aquilo que é a proclamação. Evidentemente que há avanços, a eleição de 3 deputadas negras, a capacidade de pressão dos movimentos, a visibilidade no espaço público, a capacidade de propostas do movimento, tudo isso ajuda. E a própria cada vez possível abertura do espaço político para incluir nos seus programas, ou seja, sair um bocado da lógica da agenda e passar para uma lógica do programa. Uma coisa é nós termos uma agenda antirracista, outra coisa é termos um programa antirracista. São coisas distintas. Uma coisa não exclui a outra, mas o partido e o Estado é obrigatório que tenha programa. Pode ter agenda, mas tem que ter programa. Os movimentos têm agenda e têm propostas, mas quem tem que traduzir a agenda e a proposta é o Estado e os partidos, são os governos. Portanto, é preciso que, para além da agenda, que haja programa. Por isso, acredito que, espero eu, que a consulta pública agora em curso possa realmente traduzir algumas coisas concretas, porque o documento está muito frágil. Eu estou a falar contra mim, porque eu fiz parte do grupo de trabalho que entregou o relatório intercalar. O governo não assumiu as nossas propostas na sua totalidade, quis usar o nosso relatório e fazer o seu próprio documento. Esperemos que, a partir de agora da consulta pública, propostas concretas possam surgir e que depois ela possa ser traduzida não apenas numa resolução, porque também esse é o meu medo. Durante muito tempo em Portugal, nós tivemos vários documentos públicos sobre a questão racial, mas os documentos públicos que existem, eles sempre são traduzidos em resoluções do Conselho de Ministros. Ora, isso não resolve o problema, porque ou há um decreto-lei, ou um decreto do governo, e que depois possa ser traduzido num orçamento de Estado, ou a partir da ação executiva do governo com estratégias orçamentadas, ou então vai ser muito complicado nós resolvermos isso. E há várias questões a resolver, a nível da justiça, a nível das forças de segurança, a nível da educação, a nível da habitação, a nível de emprego. Portanto, há uma imensidão de campos que é preciso atacar, e eu espero que essa nova geração também de ativistas tem vindo a trazer mais gás
a luta, é possível que isso ajude um bocado também a desanuviar um bocado o ambiente e que se possa discutir de uma forma menos crispada esta questão, porque no fundo, a questão racial é uma questão da democracia, não é? É impossível nós continuarmos a falar do 25 de Abril, já que estamos a falar disso, do 25 de Abril, de democratizar, descolonizar e desenvolver, e termos uma parte da comunidade fora, não é, do escopo, não é, do alcance democrático de que merece, não é, de que tem direito, sobretudo, não é só merecer, porque tem direito a esta igualdade democrática. Eu espero que assim aconteça. Mas, enfim, ainda há um longo caminho a percorrer. Perfeito, obrigada. Elza. Oi. Bom, muita coisa para dizer, me ocorre dizer, eu tomo notas, mas não, enfim, vai ser impossível falar sobre tudo que eu fui assinalando. Tentando ser mais concisa na ideia que eu quero, enfim, para fechar este tema, em relação ao racismo, eu acho que a discussão, para já, como é que eu ia colocar, é fútil, se não verdadeiramente maldoso, nós sequer ponderarmos ou avaliarmos ou compararmos as sociedades por quão racistas elas são ou não são, não é? O português é menos racista, há menos racismo em Portugal que existe em Espanha, nos Estados Unidos, quer dizer, ou há racismo ou não há racismo, a sociedade não se pode organizar nesses termos. E, portanto, não estamos aqui a falar de uma questão de gosto estético. E podemos até voltar à questão da estátua do Padre António Vieira, muito sucintamente, porque, quer dizer, não estamos a falar aqui de se gosta ou não gosta da obra do Padre António Vieira ou se gosta do estilo escolhido para a estátua. Estamos a dizer que aquele tipo de representação não pode acontecer. E portanto, é esta a posição, não é? Política, não é? De cidadania que tomamos. Isto não pode acontecer. E este é o debate, a meu ver, é o debate do século. E que o seu desfecho vai abrir aquilo que é a forma de organização da sociedade para este século. E que ele é herdado dos séculos anteriores e daquilo que é o concerto das nações, não é, no mundo, que são definidos a partir dos... É um concerto que foi definido a partir da lógica imperial, a partir dos impérios. Estados Unidos resulta, não é, do império, a organização da Europa, a organização do mundo. E num império onde as pessoas não brancas eram utilizadas como força de trabalho. Portanto, não eram consideradas enquanto pessoas, pela sua humanidade, mas enquanto instrumentos ao serviço de uma empresa. Com leis próprias para regular, de exclusão de cidadania, para regular estas populações. Aquilo que hoje em dia nós estamos... de certa forma, o grande embate é sobre o lugar específico, o lugar de poder específico que estas pessoas podem ocupar no atual concerto das nações que se está a definir. E, portanto, estamos a falar de distribuição de riqueza, não é? A nível global. Estas pessoas estas pessoas não brancas, são uma força de trabalho ou vão também usufruir dos direitos de cidadania e de parte dos benefícios, não é? de condições de vida associados? Ou vão estar a produzir para sustentar um sistema do qual são excluídos? Eu acho que esta é a questão. E, portanto, eu não divido entre identidade racial ou classe. Identidade racial e classe. Não é? Portanto, não podemos... Estamos a falar de pessoas que são, por inerência, parte de classes trabalhadoras. Working class, quisermos dizer. Há classes operárias, e aqui sem excessos... Não há excessos de marxismo também, tal como não há um excesso de linguagem, não é? São classes trabalhadoras. Tal como eu, e termino aqui, tal como eu,
respondendo à Natália, à questão que a Natália colocou como é que eu me posiciono, não é? Estudando esta situação e tudo mais. Eu sou branca. E esta história é minha. Sou branca mais ou menos, depende da perspectiva. Se calhar para um escandinavo não sou tão branca, mas sou, enfim, sou classificada enquanto branca aqui em Portugal. Mas esta história é minha. E esta história é minha enquanto pertencente a classes trabalhadoras brancas. Essas mesmas classes que faço parte de uma geração cujos pais foram enviados para uma guerra, também com consequências graves, uma guerra colonial, consequências graves para toda uma geração, colonos que foram enviados para a África, não por acaso, após o início dos movimentos de libertação, e faço parte de um grupo, ou melhor, faço parte de um país onde existem pessoas brancas e não brancas. E que, portanto, as leis devem ser para todos iguais. Faço parte do projeto da construção da democracia e faço parte da geração que fez do 25 de Abril, que nasceu no 25 de Abril. Portanto, isto é meu também. Não me auto-excluo enquanto não branca. Não branca. Boa. Enquanto branca. Nem excluo os não brancos deste processo. Porque eu acho que essa é a construção do Fundo de Portugal do século XX e que agora está em debate para o século XXI. É isso. Obrigada, Elza, obrigada. Cláudia. Então, a sociedade portuguesa, como o Mamadou e a Elsa já disseram, é uma sociedade permeada por estas desigualdades raciais. Não há como fugir a isso. Aí no Brasil, acho que também é possível encontrar livros publicados pela Tinta da China, uma casa editorial aqui de Lisboa, e há um livro que é o Racismo no País dos Brancos Costumes, que é um livro da Joana Gurjão Henriques, que mapeia vários setores, que o Mamadou já disse. Temos a justiça, as forças de segurança, as polícias, a educação, a habitação, o emprego, mapeia a situação nesses setores todos, e isso resulta também de reportagens que ela foi fazendo para o público. E se não temos os dados dos censos, aquele trabalho mostra-nos que se tivéssemos os censos saberíamos muito mais a fundo naquelas várias áreas qual é a situação. A sociedade portuguesa, tal como a brasileira, tal como todas as sociedades forjadas na relação colonial, é uma sociedade estruturalmente racista. Agora, eu vejo que nos últimos anos, e atribuo muito ao trabalho dos movimentos sociais, alguma coisa está a mudar. Há um debate que é difícil, que é recente, mas alguma coisa está a mudar. No Brasil, houve medidas mais cedo, nos governos de Lula da Silva, que me parece que foram no sentido do combate ao racismo, nomeadamente as cotas no ensino superior e outro aspecto que me parece positivo, se calhar dada a minha formação em História, que é o ensino da história da África no ensino fundamental, não é? No Brasil. Aqui as medidas ainda não estamos mesmo a ver, mas eu acho que há sinais animadores, mesmo que se possam fazer críticas, e eu acho que cabe a cada um de nós agora também dar o seu contributo nesta consulta pública do plano. Apareceu um plano. O Estado, cada um de nós tem responsabilidades enquanto cidadãos na nossa participação cívica, mas o Estado está a dar uma indicação. O Conselho Superior de Educação, em novembro, também apareceu com um documento. A educação é um elemento
fundamental, estrutural. Não é por acaso que o Estado Novo quis sempre arredar os africanos do acesso à educação. Só nos anos 60 é que as coisas começaram a mudar, quer dizer, nos anos 60, depois do início da Guerra Colonial. Por isso, a educação é fundamental. E o o Conselho Nacional de Educação emitiu um documento, uma recomendação, Cidadania e Educação Antirracista, que me parece um sinal de facto animador. Eu considero que tudo isto, mesmo este plano, da presidência do Conselho de Ministros, apesar das declarações absurdas do primeiro-ministro de Portugal, António Costa, equiparando um militante, um ativista antirracista, e pondo em equivalência com ideias e com alguém que defende ideias fascistas, é uma coisa absolutamente lamentável e que deveria vir publicamente retratar-se de uma coisa tão absurda, mas de qualquer das maneiras, a presidência do Conselho de Ministros disponibiliza este documento, um plano de combate ao racismo e à discriminação. Vamos participar nessa consulta pública até ao dia 10 de maio, dando o nosso contributo. O documento pode ter fragilidades, mas poderíamos dar o nosso contributo para o melhorar. De facto, há ainda muito a fazer, mas do meu ponto de vista, que eu nunca fui uma estudiosa propriamente da questão do racismo, tenho estudado mais a questão da história colonial, mas como está intimamente ligado, durante alguns anos, no início dos anos 2000, até aí no Brasil, no Recife, num colóquio sobre o Gilberto Freire, para o qual foram convidados alguns elementos do antigo regime, do Estado Novo, esteve aí o Adriano Moreira. Eu era tratada com paternalismo, com certo paternalismo, é aquela miúda, não sabe muito bem o que está a dizer. Vejo, ao longo destes anos, que cada vez mais há pessoas interessadas por um lado, em estudar, mas sobretudo, e claro, a parte da academia é importante, mas eu acho que quem tem dado um grande empurrão a isto têm sido as associações, e pronto, não vou mencionar nenhuma em particular, porque também não quero estar depois a esquecer-me das outras, mas penso que sim, que estamos no bom caminho e temos de o aprofundar. Perfeito. Pedro, se você me permite, a Elza pediu a palavra para dialogar com a Cláudia. Só uma pequena nota, eu acho que para o público brasileiro que nos está a ouvir é interessante, que é, para contextualizar, ter a ideia que há 10 anos atrás, eu acho que a palavra racismo não fazia parte do léxico, do senso comum, apesar dos portugueses, apesar de os muitos comentários daquele racismo do cotidiano, racismo banal, enfim, com que nos deparávamos todos os dias. Mas a palavra racismo não existia no léxico, não é? Do senso comum dos portugueses. E, portanto, só o facto, eu concordo com o Mamadou, é irreversível. Só o facto de hoje estarmos a assistir à proliferação de debates, e claro, não é claro, não devia de ser claro, mas acompanhado desta conflitualidade, é um sinal de que este é um assunto que está colocado na agenda irreversivelmente e também em Portugal. Só isso. Perfeito, obrigada. É muito interessante também que vocês todos colocaram a questão dos censos, e no Brasil a gente não tem ideia, em geral, disso, de que em Portugal, eu sei que na França também não, que os censos não têm a questão racial, né? E no Brasil sempre teve, de diferentes formas, né? Hoje ele tem de uma forma que não é mesmo nos anos 90, mas sempre teve, até porque é um resquício colonial também. Mas é interessante para os brasileiros saberem que isso que tem essa questão do censo. Pedro, por favor, para a gente fechar. Obrigada. Na sua pergunta original, Natália, você mencionava a situação portuguesa e a situação brasileira. Já foram ditas aqui várias coisas sobre isso. Eu vou começar
por mencionar essa questão e depois vou transitar para a forma como eu me posiciono e terminar dessa forma, não é? A forma como se vivencia o racismo em Portugal e no Brasil é exatamente a mesma, como em qualquer outro lugar. Existem especificidades em virtude de desenvolvimentos históricos que são comuns aos dois países e depois, claro, existe uma questão de dimensão que não se coloca em Portugal, não é? 50% da população brasileira é negra ou multirracial, digamos assim. Coisa que antes dos censos não sabíamos, não é? E não sabíamos porque a ausência de censos produzia também as atitudes de passar por branco, não é? Que é uma questão que daria asa a todo um outro debate, não é? Porque tem uma história riquíssima, não é? No âmbito do Império Português, nas suas várias latitudes, não é? Esta questão do colorismo, das designações para as distintas heranças, não é, raciais. Mas o racismo vivencia-se da mesma maneira, seja através da violência das forças de segurança, seja da exclusão económica e social a todos os níveis, enfim. A diferença em relação ao Brasil, para além da questão da dimensão, é a questão de algumas conquistas legislativas e que se traduziram em reformas sociais que tiveram um impacto irreversível, não é? E então, em relação à primeira pergunta que você tinha colocado sobre, ou à segunda talvez, sobre a ideia da democracia racial e como ela foi desconstruída, vai sempre haver gente no Brasil, vai sempre haver setores da sociedade brasileira que vão insistir na ideia da democracia racial, apesar dela ter sido desconstruída. Mas a verdade é que a maioria da população já não acredita nisso. Em Portugal temos uma diferença muito grande em relação ao impacto do lusotropicalismo, porque apesar dele ter sido na esfera académica e até na esfera dos movimentos sociais ter sido desconstruída várias vezes, essa ideia ainda impera, não é? No discurso público e nas mentalidades. Há uma história comum aos dois países e agora puxando um pouco para a minha área dos estudos literários, essa origem comum ela foi vista e foi satirizada por um escritor como Eça de Queiroz no século XIX. No Primo Basílio nós temos a personagem do conselheiro Acácio, não é, que se refere à situação da escravatura no Brasil, que revela perfeitamente a sintonia que existia entre a elite escravocrata brasileira e a elite liberal em Portugal. De uma cumplicidade total. Isso já era visível para um escritor como Eça de Queiroz, que Eça de Queiroz não foi um antirracista avant la lettre, foi um homem do seu tempo, e no entanto foi extremamente perceptivo, não é perceptivo, falta-me agora a palavra, foi extremamente perspicaz, sim, na análise destas continuidades, não é? Agora, transitando um pouco para a questão de como eu me situo e falando um pouco também sobre a questão do otimismo, como é que eu vejo o processo em Portugal. Para além de Portugal e do Brasil, eu tenho que introduzir a variável dos Estados Unidos, porque é aqui que eu trabalho e vivo há muitos anos, não é? E então, sobretudo do último ano para cá, eu vivo numa situação de total dissonância cognitiva. Porquê? Porque na sequência dos movimentos sociais aqui, de resposta ao assassinato de George Floyd, não é? Nós tivemos manifestações diárias durante meses, em todo o país, não é? Isso foi noticiado em Portugal durante algum tempo e depois saiu da agenda noticiosa, não é? E claro, falava-se das grandes cidades. O que não se falava em Portugal era de que essas manifestações verificaram-se desde Nova Iorque até aos subúrbios brancos de uma cidade como eu vivo, no médio oeste americano, não é? Subúrbios que têm população com 90% de população branca. Houve manifestações de crianças das escolas. Portanto, foi um movimento transversal. E, na sequência desses movimentos, inclusive instituições como a universidade onde eu trabalho, que tem um legado muito complexo em relação à questão racial,
Eu não vou entrar nisso porque não interessa, é periférico. Mas a verdade é que o meu departamento, à imagem de outros departamentos desta universidade que eu conheço e de várias outras universidades norte-americanas, se vocês entrarem na página da internet do nosso departamento, deparam-se com uma declaração antirracista e de compromisso de que o departamento assume de prosseguir políticas de inclusão na contratação de docentes, na admissão aos nossos programas de pós-graduação. Portanto, existe uma consciência de que há uma missão a cumprir. Em Portugal, obviamente, na Academia Portuguesa, existem pessoas, estão aqui hoje algumas delas, que têm uma consciência muito clara do problema e talvez do que é preciso fazer para começar a enfrentá-lo, mas não existem posições institucionais sobre esta questão. E eu disse, estão aqui presentes membros da Academia Portuguesa, mas nenhum deles é professor catedrático. Nenhum deles tem uma posição hierárquica que lhes confira um poder simbólico, não é? Para falar em nome da instituição. Portanto, isso é um aspecto que devemos ter em conta. Agora, como é que eu me posiciono? Pois eu posiciono-me a partir desta dissonância cognitiva que tem a ver com as circunstâncias da minha vida pessoal e profissional. Mas existe uma outra dissonância cognitiva que diz respeito à minha existência portuguesa, digamos assim, e que teve a ver com a forma como eu comecei a desempenhar a minha profissão de académico. Eu já contei esta história há poucas semanas num evento que teve lugar aqui na minha universidade. Em 2014, eu estava a fazer pesquisa no Arquivo Histórico Ultramarino e, na sequência dessa pesquisa, para um trabalho que só agora vai sair, finalmente, eu descobri que um antepassado meu, além de ser traficante de escravos, é descendente de escravos também. Aliás, normalmente isso acontece, não é? Estou a falar de uma figura que tacitamente foi considerada pai da nação por Amílcar Cabral em relação à Guiné-Bissau. Portanto, estou a falar de um antepassado eu sou descendente em 7º ou 8º grau, algo assim. Mas alguém que construiu uma fortuna em torno do tráfico negreiro, mas que, no entanto, era neto de uma escrava. Portanto, e como dizia a Elsa há pouco, isto sou eu. Mas não acaba aí a história, não acaba aí porque isto tem a ver com a minha ascendência do lado materno, porque do lado paterno eu sou filho de um sargento que foi obrigado a ir combater na Guiné, branco, do centro de Portugal, de uma família agrícola com poucos ou nenhuns bens, não é? Portanto, como é que eu, como académico e como cidadão, me relaciono com isto, não é? A minha resposta é que eu quero relacionar-me com isto das duas maneiras e não abdico de nenhuma destas duas dimensões. Tenho ainda alguma aprendizagem a fazer sobre como articular isto em termos narrativos a nível académico, mas não estou disposto a abrir mão desta história que é minha. E, portanto, para aquelas pessoas que insistem em ver esta questão de um viés único, não é? O meu exemplo é a resposta, não é? A questão não pode ser vista de um viés único, porque eu sou estas coisas todas. Eu diria que, em relação à questão do otimismo, a curto prazo eu não sou nem otimista nem pessimista, porque nós vivemos numa nebulosa em que num espaço de 24 horas acontecem tudo e o seu contrário, não é? Eu dou o exemplo nosso ontem aqui na cidade de Colombas, não é? Em que, ao mesmo tempo que estávamos a assistir à leitura do verdito de um polícia homicida, a polícia da cidade de Colombas assassinou uma adolescente negra, mais ou menos à mesma hora. Portanto, isto no espaço de 24 horas. Enfim, eu não sou, a curto prazo, eu não sou nem otimista nem sou pessimista.
Mas concordo com a visão que tanto a Elsa quanto a Cláudia partilharam de que há coisas que estão acontecendo, não podemos negá-las. E eu iria mencionar uma terceira coisa que está acontecendo já há mais tempo, desde os anos 2000, que é a publicação de narrativas memorialistas. E a Elsa conhece isso muito bem. Vou referir que em 2009 se publicou um livro, o Caderno de Memórias Coloniais, da escritora Isabela Figueiredo, que finalmente está publicado no Brasil, e aconselho quem não leu no Brasil a ler. Foi uma pedrada no charco, quer dizer, nós não temos nenhuma narrativa equivalente em Portugal. Temos muitas narrativas de memória colonial, articuladas a partir de diversos pontos de vista, inclusive do ponto de vista crítico, por exemplo, o retorno da Dulce Maria Cardoso, mas não temos nenhuma narrativa comparável no tom e na profundidade, não é? Mesmo até psicanalítica, que encontramos nesse livro. E, portanto, eu diria que, à medida que eu vou fazendo a minha aprendizagem em termos de articulação destas heranças complicadas, na verdade, eu considero que a minha narrativa e a minha história pessoal não tem nada de inédito. Não faltam histórias destas em Portugal. Falta é contá-las. E apesar das injunções ao silêncio que existem no debate público em Portugal, eu acredito que estas narrativas serão cada vez mais articuladas em público. E creio que isso vai dar também um contributo muito importante para estes debates. Eu gostaria de acreditar que esse aspecto também é irreversível. As pessoas vão querer contar as suas histórias cada vez mais. Porque também vai haver cada vez mais pessoas interessadas em ler essas histórias. Perfeito. Obrigada, Pedro. Alguém gostaria de falar ainda antes da gente encerrar? Tudo certo? Então a gente vai encerrar por aqui esse nosso encontro sobre racismo e memória colonial em Portugal. Eu queria agradecer a todos vocês, Elsa, Cláudia, Mamadou, Pedro, por terem participado dessa iniciativa com a gente, que é voltada para o público brasileiro, mas que fica na internet disponível para todo mundo, né? Então, obrigada por vocês terem dado a palavra de vocês, e acho que foi uma discussão super rica, eu gostei muito, aprendi muito com vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. Tchau, tchau. Obrigada, Natália. Obrigado pelo convite. Sabes, Pedro,